Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal do Atenção Podcast. Chamo Sérgio. É um prazer ter você conosco. Quero pedir de antemão, se inscreva no nosso canal do WhatsApp, é muito importante. Vai lembrar vocês que o Antecipa está em todas as plataformas, Instagram, TikTok, LinkedIn, aqui no YouTube, no Instagram também. Mas onde nós temos a maior interação com nossos seguidores é no canal do WhatsApp. Ali tem enquete, ali nós ouvimos vocês, nós tiramos dúvidas e nós criamos muitos quadros do achismo baseado no que vocês comentam ali conosco. Por exemplo, o achismo de hoje é o quê? Auxiliar de serviços gerais. Você que é auxiliar de serviços gerais ou que trabalha com um, será que tem direito realmente à insalubridade? Ou não tem? O que tem sido dito e propagado para esses profissionais? Fica aqui conosco no achismo que hoje, com embasamento técnico, com a linguagem bem simples e direta, você vai entender se o auxiliar de serviços gerais tem direito ou não. Então é muito importante, mais uma vez, entrar no canal do WhatsApp, o link está aqui na descrição. Entra na descrição desse vídeo, clica que você vai ser direcionado diretamente para lá e vai poder participar conosco. Não é grupo, você não vai ficar recebendo mensagem o tempo inteiro, não. É um canal para interação direto com os nossos seguidores aqui do Antecipa Podcast. Estou aqui com o meu parceiro, tudo bem, Arlen? Na paz? Cara, tranquilo? Sempre bem, irmãozão. Tô bem, e tu? Bem, graças a Deus. Tá avançando com esse tema, né? Você queria falar? Tema meio polêmico, né? É. E, pessoal, não fica chateado com a gente, não. Essa opinião aqui não é baseada na nossa opinião. É baseado... Existem temas que a gente leva pra resenha, pra zoeira, mas esse achismo de hoje, literalmente, é sobre um achismo, né? É um O achismo. que é achismo? É aquilo que não tem base nenhuma, né? Nem técnica, nem científica, e não é o caso hoje aqui. A gente vai trazer aqui o que a legislação, o que a norma técnica, a norma, né? A norma regulamentadora, ela fala sobre esse assunto. E talvez seja uma das grandes polêmicas hoje em dia, e discussões, é sobre a famosa súmula 448 em relação a banheiros de grande circulação, enfim, auxiliar de serviços gerais. Então, assim, pessoal, não fique chateado com a gente. Essa opinião que nós iremos dar aqui, na verdade, é um embasamento técnico que nós iremos trazer para esse assunto aqui. Beleza, pessoal? E aí, mais uma vez, curta, compartilha, comente esse episódio aqui que você vai ajudar a fortalecer o nosso trabalho. Sérgio, tu já passou por alguma situação dessa? Você de repente está trabalhando e aí tem o funcionário lá que ele é auxiliar de serviços gerais e aí ele fala, poxa, cara, eu tenho que receber insalubridade. Ou então, de repente, uma perícia, né? Você tem atuado como técnico ou como assistente técnico e sobre alguma situação assim de o funcionário está pleiteando ali o adicional de insalubridade. E a gente entende, cara, porque muitas das vezes esses profissionais, muitas das vezes não são bem remunerados. Então, cara, esse valor ali sei lá, né, se for grau máximo ali, 40%, você vai fazer total diferença na vida dele ali, né, cara? Então eu até entendo isso, né? Já passou por uma situação dessa? Já. Sempre passei por isso. Em todos os locais. E a maioria deles, acho que 100% sempre pagou. Mesmo não tendo, talvez, ali um enquadramento correto, sempre pagou. E pagou sempre pelo agente biológico, né? Porque tem a manipulação de produto químico, aí é outra questão, se tá dentro do limite ou não, mas a manipulação... E eu não lembro, pelo menos a experiência que eu vivi, de uma empresa avaliar esses agentes químicos, quantificar eles. Não lembro. Mas sempre recordo de enquadramentos qualitativos pelo agente biológico. Sempre recordo disso. E se a gente for olhar a norma como você vai citar aqui, você vê que na grande maioria enquadra de maneira errada. Então eu já vivi e bastante. Até a questão, não é nem o tema, mas até a questão química também, existe um equívoco também. Existem dois equívocos. Existem alguns equívocos que eu já vi, coloca tudo como dome sanitário. Não é insalubre não, porque é dome sanitário. E às vezes o profissional pode estar utilizando algum produto ali que tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15. E pessoal, o que acontece? O tema do vídeo não era nem tão abrangente assim, mas a gente acaba caminhando para isso. Por exemplo, o que eu vejo muitas das vezes? Ou coloca tudo como dano sanitário e acabou o assunto, ou então já coloca, isso eu vejo muito em processo pericial. Os advogados já colocam como se aquele auxiliar de serviços gerais utilizasse cloro, porque cloro tem limite de tolerância no anexo 11 da NR15. Então o que ele faz? Olha, o funcionário trabalhava com exposição a cloro. E cara, muitas das vezes o profissional não trabalha com exposição a cloro. Água sanitária é diferente de cloro, são duas coisas distintas. E muitas das vezes ele nem trabalha nem com água sanitária. Às vezes ele pode trabalhar com outro produto. Então, um bizu aqui, quando você é técnico de segurança do trabalho, você é engenheiro de segurança do trabalho,
quando você for fazer esse levantamento, você vai numa empresa fazer o levantamento para um laudo de salubridade, por exemplo, é verificar quais são os produtos que são utilizados ali pelo auxiliar de serviços gerais. Exatamente. E aí você verificar se esse produto ele tem limite de tolerância ou não. E como que é feito também esse uso também desse produto também. É um produto que o cara usa ele uma vez ao dia só, 9 horas da manhã ele usa aquele produto, depois ele não usa mais durante o dia, ou não, ele vai usando aquilo ali durante o dia, ele faz parte da jornada dele. Então tudo isso aí tem que ser observado da parte química. A gente nem ia tratar sobre isso, mas é um bizu também para isso. Sempre verifiquem, pessoal, o limite de tolerância na NR15, no anexo 11, ou se aquela atividade que está sendo desempenhada ali se enquadra em um dos itens lá do rol taxativo do anexo 13 da NR15, que aí é de forma qualitativa, que aí a gente não vai entrar, a gente pode até gravar um vídeo sobre isso, hidrocarboneto, ter contato com hidrocarboneto, ou isso, aquilo, a gente pode gravar um vídeo sobre isso. Mas voltando aqui para a questão do auxiliar de serviços gerais, passando esses equívocos relacionados à questão química, entra na questão biológica. E aí a gente tem algumas situações. A gente tem, por um lado, às vezes o profissional, existe a empresa, como você falou, que já enquadra os profissionais como insalubres, ela não quer ter problema e ela vai lá e paga, já coloca no custo dela, o meu custo aqui o cara ganha X mais 40% ou 20%, né? Vai depender de como ele enquadrou isso e tudo beleza. Aí qual o problema disso? O problema é, já vi isso acontecer. O funcionário não tem nem direito à insalubridade. A empresa paga 20. Passa um tempo, esse funcionário sai, ele bota na justiça. Ele não tinha direito, mas a empresa pagava 20. E aí ele entra na justiça para poder ganhar 40. Aí a empresa acaba tomando prejuízo. Não era para ter pago, pagou e depois vai pagar duplicado ainda, uma coisa que nem era necessário pagar. Nossa, pá, acontece muito isso. Isso acontece. Muito. E eu já vi uma empresa, o que acontecia? Os enfermeiros eram para ganhar 20%. Porque 40% quando você vai olhar lá no anexo 11, referente a profissionais, né, de hospitais, é só para quem trabalha em local de isolamento por doenças infectocontagiosas. Então, o fato de você trabalhar no hospital e ser enfermeiro não necessariamente significa que você trabalha no local de isolamento por doenças infecciosas. Então, o correto seria os enfermeiros, técnicos de enfermagem, em geral, ganham 20%, e aqueles que trabalham em área de isolamento por doenças infecciosas recebem 40%. Seria isso de forma, assim, bem simplória, tá, pessoal? Aí, nesse hospital, o que eles faziam? Eles pagavam 40% para todo mundo. Nossa. E era um hospital grande. Mano, eu sei que, assim, a empresa pagava, tipo assim, indevidamente, sem ter a necessidade, dava para economizar uns 80 mil reais por mês. Só de salubridade. Eu planilhei tudo na época. Aí eu falei assim, se a gente jogar para 20%, que essas pessoas aqui, o direito delas são 20%, você vai ter uma economia aqui de 80 mil reais mensal, cara. Tem noção disso? Quase 1 milhão de reais por ano? Tem. Total noção. Já vivi isso, não na área de agente biológico, mas na área de agente químico. Aí quem tá me olhando aqui vai falar assim, pô, mas aí você tá defendendo a empresa. Não, cara, nós somos profissionais, nós somos contratados pela empresa. Assim como o advogado é contratado para a empresa para ver, né? O advogado ele é contratado para quê? Para a empresa? Para defender segurança jurídica, né? Para defender o interesse da empresa. O cara que é financeiro, ele é contratado para a empresa para quê? Para defender o interesse financeiro da empresa. Você está sendo contratado por alguém, pô. Né? Eu sou flamenguista. Mas amanhã o Vasco tá precisando de engenheiro de segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho. Mano, lá eu vou defender os interesses do Vasco, pô. Eu não vou mudar de time, mas eu não tô sendo contratado pela aquela empresa ali. É assim que funciona a vida profissional, pô, pessoal. Então, você tá sendo contratado. A gente tá falando aqui, o nosso foco aqui é para profissionais. Profissionais, seja técnico, seja engenheiro de segurança do trabalho. Nós não estamos aqui para jogar contra funcionário. Nós estamos aqui para fazer o que é certo, é o que está na norma. A norma está falando que aquela atividade ela é 20%, é 20%. Se a empresa quiser pagar 40%, a empresa paga 40%. Mas você, como profissional de segurança do trabalho, olha, o que está na legislação é isso aqui. Ponto. Aí, a empresa, o hospital passando dificuldade financeira, às vezes até atrasando o salário, porque tinha 80 mil reais a mais que não era necessário pagar. E aí você, olha a economia que você pode trazer você como profissional. Imagina tu chegar aí, segurança do trabalho não traz dinheiro. Imagina você trazer essa solução
pra empresa e falar assim, cara, tu vai economizar R$1 milhão É quase aí. R$1 milhão por ano. R$1 milhão aí por ano. Arredondando, fazendo aí. 960 mil. Se tu jogar pra débito... Fazendo conta de português aí, R$1 milhão de reais. 1 milhão. A gente não tá nem contando aqui 13º, por exemplo. Então, olha o que você tá trazendo de economia pra empresa. Você resgata uma empresa. Entendeu? Uma economia dessa. Exatamente. Então é por isso que nós estamos passando aqui de forma técnica, voltando aqui para a situação. Então a gente entende que tem gente que às vezes fala, poxa, você botar aí um 40% aqui, pô, vai me ajudar financeiramente, enfim, às vezes tem esse erro que eu falei, da empresa pagar mais sem ter necessidade, ponto. A gente também tem o caso dos advogados que muitas das vezes joga pra galera também. Vai lá e coloca porque ele quer ganhar o processo dele ali. E aí, cara, a gente chega nas perícias. Porque isso aí vai acabar chegando numa perícia, porque o funcionário vai achar que tem direito. A empresa não vai pagar. Tem que a não ser aquelas empresas que pagam já 40%, então não tem pra onde o funcionário reclamar. Sim. Aí vai chegar numa perícia. Aí o que acontece? A gente conta com um problema que muitas das vezes acontece no dia a dia. Perito caracterizando insalubridade baseado na súmula 448 por banheiros de grande circulação. E isso é um equívoco, pessoal. Mas por que é um equívoco? Se vai para o juízo e muitas das vezes isso é caracterizado mesmo como banheiro de grande circulação. Porque eu abri aqui para vocês verem, depois vocês pesquisem aí, a partir do artigo 189 da CLT, tem um item aqui que fala aqui, ó, no 190, vai dizer assim, ó, o Ministério do Trabalho aprovará o quadro de atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização de insalubridade. Isso aqui foi escrito, pessoal, antes das normas regulamentadoras. Então, os limites de tolerância a agentes agressivos, meios de proteção e tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Ou seja, aqui no artigo 190, está dizendo que quem vai aprovar o quadro de atividades e operações insalubres é o Ministério do Trabalho. Através de quê, pessoal? Através das normas regulamentadoras. E não através de súmula. Entendeu? Aí se você pegar aqui outro artigo aqui, cadê? Ó, artigo 195, pessoal. A caracterização e a classificação da insalubridade e a periculosidade segundo as normas do Ministério do Trabalho far-se-ão através de perícia a cargo de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrado nesse ministério. Ou seja, pessoal, a caracterização ela precisa ser feita pelas normas regulamentadoras e quem vai definir isso é o médico do trabalho ou o engenheiro do trabalho. Portanto, o médico do trabalho e o engenheiro do trabalho, ele precisa caracterizar isso com base nas normas regulamentadoras e não na súmula 448. Esse é o meu ponto. Se o juiz ele vai dar o direito ao funcionário da insalubridade por 40%, isso é com o juiz. Mas os peritos, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, eles devem fazer as suas perícias, as suas caracterizações dentro dos laudos periciais com base nas normas regulamentadoras. E no caso de banheiros, no caso de limpeza, de riscos biológicos, anexo 14 da NR15. Precisa ser feito com base no anexo 14 da NR15 e basta. Agora, o que eu faço? Aí eu vejo também isso. Às vezes engenheiro de segurança do trabalho aí não é mais em perícia. Ele faz o laudo de salubridade e ele caracteriza o laudo de salubridade. Eu vi isso há poucos dias. O funcionário tem direito à insalubridade com base na súmula 448. Nós tivemos aqui um podcast com o Thiago Simas. Sim. Ele deu esse exemplo que você está passando aqui agora e o exemplo do professor de natação. Sim, que daí a gente pode fazer um... Que a gente pode fazer um artigo depois sobre isso. Sobre isso. Acho que a gente não fez não, né? Ainda não, pode fazer, mas é a mesma base. Eu vejo... É o profissional, vamos fazer. Próximo a gente vai fazer isso. O profissional de segurança, no caso o engenheiro, quando vai atuar como perito, ele confundindo as suas atribuições. Exatamente. O que ele pode fazer, aí eu costumo fazer, eu caracterizo com base no anexo 14 da NR15, e aí que eu faço. Quando eu vou enviar esse laudo, eu já fazia, e depois que nós tivemos o podcast aqui com o Thiago Simas, eu melhorei isso, porque ele deixou esse bizu também aqui pra gente aqui. Então, o que eu faço? Quando eu vou enviar o laudo de salubridade, aí eu comunico à empresa. Olha, de acordo com o anexo 14, com o rol taxativo do anexo 14, não há enquadramento para... Pessoal, abre o anexo 14 da NR15, você não vai ver limpeza de banheiro ou algo similar. Com base no anexo 14 e tal, atividade auxiliar de serviços gerais, limpeza de banheiro, não se caracteriza como insalubre. Coloco no corpo do e-mail. Entretanto,
existe a súmula 448. Eu, como engenheiro, não posso fazer caracterização com base na súmula 448. Entretanto, existe jurisprudência a respeito desse assunto, inúmeros processos onde foi dado favorável ao reclamante, etc. Tal. Aconselho a empresa a entrar em contato com o seu jurídico e verificar qual a melhor postura da empresa em relação a esse assunto. Se vai seguir 100% que está no laudo, com base na NR15, e aí, se for para um litígio, vai para a justiça para verificar quem está certo ou errado. Ou se a empresa decidir, aí é o dinheiro da empresa. Não, eu prefiro pagar para não ter esse problema lá na frente. E aí a empresa decide. Agora, eu como profissional, eu não vou caracterizar o laudo de salubridade com base na súmula 448. Basicamente é isso. Então, pessoal, caracterizar laudo de salubridade para auxiliar de serviços gerais com base na súmula 448 é um achismo. É basicamente isso. É basicamente isso. É um achismo que perpetua... Teve um que ele falou, gente, até sobre o... Acho que foi o soldador. Também. O soldador, assim, ele falou conosco. Foi assim, foram 3 situações bem específicas de situações que a gente vê no dia a dia. Foi a questão de auxiliar de serviços gerais, professor de natação e eu acho que o soldador. O soldador é porque também a gente pode fazer um achismo. A pessoa acha que por trabalhar já com solda ele tem direito à insalubridade. E não. Porque se você for pegar, por exemplo, os metais ali que estão sendo utilizados ali, são poucos que possuem limite de tolerância, e os que possuem limite de tolerância, muitas das vezes, que é o caso do manganês, é um limite de tolerância até alto. Então, para dar acima daquilo dali, cara, tem que estar muito ruim mesmo o ambiente, tem que estar muito ruim. Então, nem sempre, ou aliás, na maioria das vezes, por exemplo, a soldador não vai ser caracterizado a insalubridade. Então são achismos, as pessoas acham assim, soldador tem direito à insalubridade. Aí o caso, o cara trabalha na piscina, ele tem insalubridade por causa de umidade. Isso. Sendo que, quando a gente vai lá na NR15, a umidade não necessariamente é estar molhado. É você trabalhar num local encharcado e alagado. E que tenha potencial para gerar danos à saúde da outra pessoa. Se a piscina tem... potencial para causar dano, tu não vai colocar teu filho e teu filho vai poder fazer aula de natação. Tu vai colocar sua filha para fazer aula de natação? Não vai, né? Então, assim, são coisas que é só você raciocinar. Não, pô, eu trabalho na piscina. Mas se a piscina é ruim, então por que tu tá colocando teu filho? Tu coloca teu filho pra... Por que você entra na piscina então pra tomar banho? Tu fica o dia todo na piscina pra tomar banho. Então, assim, a gente precisa ler a norma, tá tudo escrito lá, pessoal. É só questão de interpretação de texto. Aí a gente observa, opa, peraí. Tem que estar escrito aqui. E tem que cumprir lá. Eu não vou saber de cabeça agora aqui, mas são 3 itens lá para poder cumprir, para se caracterizar como umidade, e que a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso, senão a gente acaba... Você acaba prolongando. Nesse mas o recado é esse, pessoal. Principalmente você engenheiro que está atuando como perito, você não é advogado, não. Vamos enfatizar isso. O profissional de segurança, por ser um profissional multidisciplinar, acho que às vezes extrapola. Uma coisa é você orientar, igual o Erle citou aqui muito bem. Outra coisa é você taxar. Pelo amor de Deus, vamos lembrar até onde é o teu campo de atuação, até onde você pode ir. E não extrapolar isso. Olha só, esse tipo de assunto, de conteúdo, é só que não antecipa. Vamos uma linguagem bem simples para você entender e com embasamento. Então segue a gente aqui no nosso canal, deixa um comentário, já viveu isso? Você quer aprender conosco? Também um recado, quer tirar dúvida? Você que é empresário, está numa clínica, ou você tem uma clínica de segurança, saúde, está passando por essas situações, faz contato conosco aqui. Estamos dispostos aqui a te ajudar e sanar, tem o nosso e-mail, e sanar esses achismos, que, como o Erle citou, é uma experiência que ele viveu. 80 mil por mês. Você pode mudar a história. Eu tô falando isso, pessoal, antes de 2020, 2019 dinheiro, isso. Dinheiro. É muito mais dinheiro do que hoje. Muito mais dinheiro que é hoje. Entendeu? Isso aí muda, gente. Isso aí muda toda a dinâmica de uma empresa. Tanto para positivo quanto para negativo. Faz contato aqui com o Antecipa, que nós vamos te ajudar e te auxiliar. Até sem prolongar, se você tiver dúvida aí, poxa, eu tô com dúvida, Wesley, sobre esse item, manda pra gente, entra no nosso canal do WhatsApp, a gente vai deixar esse link só no canal do WhatsApp. Então quem é que vai poder tirar dúvida com a gente aqui no Antecipa aqui? O Antecipa responde. Você precisa acessar o nosso canal do WhatsApp. Lá no canal do WhatsApp tem um link, você vai na descrição do nosso canal, lá tem um link, você vai clicar lá e vai estar escrito lá, Antecipa responde. Você clica, você coloca a sua pergunta e nós vamos ler aqui no Antecipa, vamos citar o seu nome aí e te mandar um abraço.
Valeu, pessoal. Tamo junto aí. Abração. Valeu.